Olá, eu sou César Vanucci, repórter. Envaidece-me muito a circunstância de ser, como escritor, biógrafo de uma das figuras mais fascinantes do cenário cultural. Eu estou me referindo ao arcebispo Dom Alexandre Gonçalves Amaral, que foi o titular da província eclesiástica de Uberaba, e pessoa considerada à sua época um dos mais sábios prelados da Igreja Católica Brasileira. Era apontado por muitos como o orador sacro mais importante, mais empolgante da vida religiosa brasileira. A respeito de Alexandre Gonçalves Amaral, no livro que eu escrevi intitulado Um Certo Dom, eu explico que se tratava de um homem dotado de sabedoria incomum, de cultura fulgurante, hábitos franciscanos em vivência encharcada de apostolicidade. A sua fala era eletrizante, adequada ao momento, à plateia, à faixa etária, ao ambiente cultural. Era uma fala didática e poderia ser também uma fala, conforme as circunstâncias, bem-humorada, fustigante, se preciso, no tom, tamanho e hora certos. Alexandre era uma pessoa com apego apaixonante a princípios. Bispo mais moço do mundo à época da sagração, ele, no momento da partida, era o bispo com maior tempo de presença eclesiástica na fase outonal da existência. Ao relembrar a sua história, eu quero trazer ao conhecimento dos telespectadores de percepção algo que poucos que o conheciam souberam a seu respeito. Ele era uma pessoa dotada de percepções muito agudas no tocante à aplicação de energias sutis. E os razoáveis conhecimentos que eu detenho sobre essa matéria impelem-me irresistivelmente a admitir que, se o tivessem visto atuando, estudiosos conceituados da área da parapsicologia se sentiriam fortemente tentados a classificá-lo de um prodigioso paranormal. Mas confesso também, em lisa e leal verdade, não saber precisar se essa classificação sairia ao seu agrado. Alexandre possuía um modo todo próprio, extraído de sua arraigada crença religiosa, para conceituar os fenômenos produzidos. Ele os localizava estritamente nos domínios da ciência pura,
tinha sempre prontas explicações para situações desconcertantes que, aos olhares atônitos dos que as testemunhavam ou as testemunhassem, pudessem soar como mágicas. Eu vou relatar algumas das suas experiências com energias sutis. E me prevaleço aqui de um relato feito pelo escritor Mário Salvador, que foi presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, sediada em Uberaba. Ele registrou curiosas intervenções processadas por Alexandre no círculo de familiares seus. A esposa do Mário Salvador, por exemplo, estava atacada de bursite. Injeções, aplicações e mil coisas não davam resultado algum, confessa Salvador. E Alexandre ofereceu-se para resolver o caso da patroa do Mário Salvador atacada de bursite. Marcamos, diz o Salvador, o dia e lá fomos para a primeira sessão. Com todo cuidado e atenção, isso está descrito aqui no livro Um Certo Dom. Dom Alexandre colocou a mão direita sobre o ombro da paciente, fazendo um alerta. A senhora vai observar o ombro esquentar. Avise-me quando isso ocorrer. Bastaram 3 aplicações. Coisa de poucos minutos a cada intervenção. Os anos rolaram e, conforme registra Mário Salvador, nunca mais a bursite amolou a patroa. Quem explica isso? O mesmo Salvador narra o ocorrido com uma filha sua, que tinha pavor de barata. Ela foi submetida a um transe hipnótico por Alexandre. A garota passou a não mais ter medo do inseto. E houve até uma experiência, depois do fato, das aplicações ocorridas, de testes feitos pelo Mário Salvador em casa. A filha ficou totalmente liberta do trauma. Ele colocou uma vez, por exemplo, o Mário Salvador, uma lata de goiabada vazia em cima do objeto e pediu do inseto, e pediu à filha, que ignorava o procedimento, para remover a lata. Quando ela atendeu à recomendação paterna, o inseto movimentou-se de um lado para outro. Em outros tempos, isso teria dado margem a uma confusão dos diabos. Mas ela ficou apenas observando o deslocamento do inseto. E ficou assim comprovado que estava mesmo curada. Na cadeira do dentista Adão Champes, que era um nome renomado na área odontológica em Uberaba, eu presenciei um outro fato inusitado. Uma religiosa dominicana viu-se às voltas num dado momento com um problema de infecção dentária descomunal, rosto inchado, uma dor torturante, e procurou Dom Alexandre para que ele pudesse fazer alguma coisa em favor da
libertação daquele padecimento. Do Alexandre acompanhou-a até o consultório do Adão Champs e hipnotizou-a no momento em que ela se alojou na cadeira do profissional em odontologia. Aplicou as mãos sobre o local infectado e o profissional, Adão Champs, pôde, com absoluta tranquilidade, manipular todos os instrumentos ao seu dispor como dentista, no sentido de libertar a freira daquele terrível padecimento. Outra modalidade instigante contemplada nessa lida de Alexandre com as energias sutis consistia na imposição de mãos para produzir a insensibilidade de partes corporais. Eu vi, por exemplo, em mais de uma oportunidade, o arcebispo Dom Alexandre Gonçalves Amaral colocar as mãos em determinada parte do corpo da pessoa e anestesiá-la de verdade, a ponto de poder mergulhar no ponto atingido uma agulha pontiaguda sem que a pessoa emitisse nenhum sinal de dor. Valendo-se desses preciosos dons, ou como talvez ele, o querido Alexandre, preferisse dizer, aplicando essas técnicas científicas, ele tratou também com êxito pacientes tabagistas, alcoólicos e vítimas de outros flagelos. Concorreu para que fossem melhoradas as condições físicas, psicológicas e mentais de numerosos viventes. Eu gostaria também de relembrar aqui que eu presenciei em certa oportunidade, com toques de mãos dele, ele conduzir uma pessoa para um ambiente onde ela colocou a cabeça numa cadeira e os pés noutra cadeira e ficou com o corpo inteiramente rígido, a ponto de se poder colocar no seu peito um objeto de peso considerável sem que isso lhe causasse qualquer incômodo. Eu achei interessante trazer essas revelações ao conhecimento dos espectadores de percepção a respeito dessa figura extraordinária, da qual eu sou biógrafo, Alexandre Gonçalves Amaral, para que nós observássemos e anotássemos mais um episódio desconcertante nesse terreno dos fenômenos inusitados que causam uma certa perplexidade às pessoas que regulam suas percepções da vida apenas com base no conhecimento científico consolidado. Até sempre.